Olá! Sabe, a história de Sodoma e Gomorra é super conhecida, principalmente pelo final dramático, né? Mas por trás de todo aquele fogo, de todo aquele juízo, tem uma outra história. A de um homem que teve a coragem de negociar com Deus. Hoje a gente vai olhar não só para a destruição, mas para esse diálogo incrível de Abraão, um intercessor que se colocou bem no meio, entre a justiça de Deus e uma cidade que já estava condenada. Vamos começar? Para a gente entender bem essa história, nossa análise vai passar por 5 momentos-chave. A gente começa com uma visita bem misteriosa, depois vamos para a revelação de Deus, aí testemunhamos a negociação impressionante de Abraão, vemos o juízo final e, claro, no fim, a gente tira as lições que essa passagem tem para nós. Então, tudo começa numa hora bem improvável. Imagina a cena, um calorão, meio-dia, lá nos Carvalhais de Manre, e Abraão recebe a visita de 3 homens. Ele nem imaginava, mas aquela visita ia mudar absolutamente tudo. A reação de Abraão é o que mais chama a atenção. Ele não pensa duas vezes. Ele corre, ele se curva, ele oferece o que tem de melhor. Essa atitude toda vai muito além de um costume da época, sabe? Mostra o caráter de um homem que honrava a Deus em tudo o que fazia, mostrando o que é a verdadeira hospitalidade. E é ali, no meio desse ato de servir, que vem a primeira parte da mensagem divina. Os visitantes celestiais entregam a promessa que Abraão e Sara esperavam, há décadas. A promessa de um herdeiro finalmente ia se tornar realidade. Bom, ao ouvir a notícia, a Sara, que já era bem idosa, riu. Um riso meio escondido de quem não acredita. Mas a resposta divina vem em forma de uma pergunta que ecoa até hoje. É quase uma repreensão, mas com carinho, e também uma afirmação muito poderosa do poder de Deus sobre o que a gente acha impossível. Agora, vamos avançar um pouco e ver como o tom da conversa muda, e muda drasticamente. Depois da promessa de vida, Deus confia a Abraão uma notícia terrível, uma revelação de um juízo que estava prestes a acontecer. E este slide mostra bem esse contraste, né? De um lado, a alegria, a promessa, a continuidade da aliança. Do outro, a severidade, o fim de duas cidades. Deus revela seus planos àqueles que o temem, tanto os de bênção quanto os de juízo. Mas por que uma destruição tão radical? O texto é bem claro. O pecado daquelas cidades era persistente, era grave demais. O clamor contra elas tinha chegado aos céus, e Deus não podia mais ignorar a corrupção e a injustiça profundas, a iniquidade que dominavam aquele lugar. Diante dessa notícia de destruição, Abraão podia ter simplesmente aceitado, né? Mas ele faz o contrário. Ele se aproxima de Deus, não para questionar a autoridade, mas para apelar à misericórdia. É aqui que a gente vê o coração de um verdadeiro intercessor. Essa é a pergunta base de Abraão. Ele apela para a própria justiça de Deus. Como é que o juiz de toda a terra ia deixar o inocente sofrer junto com o culpado? É um momento de uma ousadia, com muito respeito, mas uma ousadia impressionante. E assim começa uma das negociações mais incríveis de toda a Bíblia. Abraão começa com um número que parece seguro, 50. Ele pergunta se, por amor a 50 pessoas justas, a cidade toda poderia ser poupada. Deus concorda. Abraão então se enche de coragem e ousa um pouquinho mais, reduzindo o número para 45. Ele usa a lógica da misericórdia. O Senhor destruiria tudo por causa de apenas 5 a menos? A coragem dele é notável. E, de novo, Deus cede. A negociação continua, agora para 40. A cada passo, a paciência de Deus se mostra tão grande quanto a paixão de Abraão pela vida daquelas pessoas. Ele não para, que o Senhor não se ire se eu ainda falar. E se tiver 30? Ele está testando os limites da misericórdia divina, suplicando pela cidade onde morava o sobrinho dele, Ló. A contagem regressiva vai ficando mais desesperada. De 30, ele passa para 20. Cada número menor vai revelando a triste realidade da falta de justiça naquelas cidades. Finalmente, ele chega ao seu último apelo. Reconhecendo a própria ousadia, ele diz: que o Senhor não se ire, pois vou falar só mais esta vez. E se houver apenas 10? 10 pessoas. Um número tão pequeno. E aqui está o clímax, a resposta final de Deus. A misericórdia estaria disponível mesmo por um grupo minúsculo. O ponto crucial é esse. A destruição não veio porque Deus não quis perdoar, mas porque não existia um mínimo de justiça humana por lá. A cena agora muda.
A gente sai da tenda de Abraão e vai para as ruas de Sodoma. A intercessão acabou e a realidade da maldade daquela cidade vai aparecer de um jeito chocante. A sequência dos fatos é rápida e terrível. Os anjos confirmam a perversidade da cidade quando os próprios homens de Sodoma tentam atacá-los. A maldade era tão grande que nem os 10 justos foram encontrados. O juízo, então, se tornou inevitável. Olha, a corrupção da cidade foi tão profunda que deixou uma marca permanente até na linguagem. O nome Sodoma ecoa até hoje como um símbolo para o tipo de pecado que, segundo as Escrituras, provocou o juízo de Deus. E mesmo para aqueles que foram salvos, a tragédia não foi totalmente evitada. A esposa de Ló, talvez com o coração ainda preso àquela vida de pecado, desobedece e perece. É um aviso muito sério sobre o perigo de olhar para trás e não se desapegar do mundo. Certo. Então, o que a gente pode aprender com essa história toda? O que ela nos ensina sobre o caráter de Deus e sobre a nossa própria responsabilidade? Vamos refletir um pouco sobre as conclusões principais? Acho que este slide resume a verdade central. Deus não é uma coisa só. Ele demonstrou uma paciência incrível com Abraão e estava disposto a poupar a cidade por pouquíssimas pessoas. Mas ele também é justo e a santidade dele exige que o pecado, quando não há arrependimento, seja julgado. Os dois lados são verdadeiros e essenciais para a gente entender quem ele é. E isso nos leva à reflexão final. A história de Abraão não é só um relato antigo, sabe? O chamado para interceder, para aclamar por cidades, por nações, por aqueles que estão perdidos, esse chamado continua mais atual do que nunca. A pergunta que essa história deixa no ar é: quem hoje em dia está disposto a assumir esse papel?